Livro O Ideal da Alma Fervorosa, Padre Augusto Saldré. Capítulo 15. Da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. 1. Vantagem do caminho do amor. A prática da presença de Deus e a lembrança habitual de Jesus são os dois grandes meios de entreter em nós a vida interior e de nos facilitar o exercício de todas as virtudes. Mas é o Deus Amor que devemos considerar. É ao Deus Amor que devemos ficar unidos. Grande número de almas fiéis não vivem bastante deste pensamento de que Deus as ama. Elas o consideram como seu Criador, seu Mestre e seu Senhor, mas não como o amigo generoso, o eleito de seu coração. Entretanto, elas o amam com amor sincero, pois não querem desagradar-lhe, e sua disposição inerente é de obedecer às suas leis, de lhe fazer a vontade e mesmo trabalhar para a sua glória. Mas não há ternura nesse amor. Diante de uma decisão a tomar, de uma norma de conduta a seguir, cogitam antes de tudo na moralidade e na oportunidade do ato a praticar. Em suas orações, quando meditam sobre as virtudes, ou durante o dia, quando se lhes apresenta qualquer ocasião de exercê-las, elas se animam e se decidem, considerando o que há nisso de belo, de acertado e de justo. Meditam também, de vez em quando, sobre os favores de Deus, sem que esses motivos de amor exerçam nelas a devida influência. O caminho que seguem é bom, porque o amor não lhe é estranho, e porque querem sempre obter um amor maior pela prática das virtudes para a qual convergem toda a sua energia. Há, porém, outro caminho que nos parece mais fácil, mais direto e mais seguro. É o caminho das almas que se esforçam por dilatar seu amor pelo exercício do próprio amor e assim chegar à prática perfeita das virtudes. Sem nunca desprezar seus deveres, elas se aplicam principalmente a conhecer bem a Jesus, a admirá-lo, a amá-lo ternamente, a unir-se intimamente a Ele e a lhe permanecer sempre muito unidas. Então, para agradar-lhe, para provar-lhe seu amor e amá-lo cada vez mais, esforçam-se por afastar de sua lembrança os objetos profanos e procuram pensar só em Jesus e nos deveres que ele lhes impõe, visando a prática da completa renúncia, a fim de não amar senão a Jesus e aquilo que Jesus quer que elas amem. Esforçam-se também por corrigir o que nelas há de imperfeito e reformar seu temperamento para que nada lhes fique do que descontenta a Jesus, praticando as virtudes que Jesus praticou e como ele as praticou. Meditar no amor de Jesus, no homem-Deus, lembrar-se continuamente desse amor e desempenhar-se generosamente de todos os deveres da vida para lhe ser agradável, atribuir-lhe, assim, em todas as coisas, amor por amor, aplicar-se a consolar Jesus tão ofendido, a proporcionar-lhe doces alegrias, que é senão praticar, com perfeição, a devoção ao Sagrado Coração? Esse doce Salvador nos amou muito, nos ama muito e nos há de amar muito durante toda a eternidade. Em sua alma humana, ele nos ama com um amor admirável e em sua divindade, Jesus, o Verbo Divino, nos ama com o mesmo amor que o Pai e o Espírito Santo, amor eterno e infinito. 2. O amor humano de Jesus. Admirável é o amor com que a alma humana de Jesus nos ama. Deus, todo amor, ao criar a alma de Jesus, querendo fazê-la à sua perfeita semelhança, não podia deixar de fazê-la toda amor. O amor é a vida da alma de Jesus. O amor inspira-lhe todos os pensamentos, desejos, obras, e tanto as suas alegrias como os seus sofrimentos tiveram origem no amor. E qual a força deste amor? Vejamos, simplesmente. A alma de Jesus é a obra-prima de Deus que a fez tão maravilhosamente perfeita quanto possível a uma criatura. Ora, a onipotência divina pode tornar uma alma capaz de um amor tal que, por si só, exceda em intensidade ao de todos os homens que existiram, existem e hão de existir,
ao amor de todos os anjos e ao da própria Maria, reunidos num só. E este amor imenso foi o amor que Deus pôs na alma de seu Filho. E já com este amor que nos ama, em seu presépio, o infante que vela todas as suas qualidades, que oculta todos os esplendores da sua inteligência, todos os sentimentos ardentes do seu coração. Ele nos vê antecipadamente a cada um de nós e oferece por todos nós humilhações, sofrimentos e orações. Ah, esse adorável adolescente que cresce em Nazaré, esse jovem aprendiz, esse pobre carpinteiro que ganha o pão com o suor do rosto, não deixa, nem mesmo durante o sono, de pensar um só instante em nós e de nos amar, nos 30 anos de sua vida oculta. O amor que tem no coração causa-lhe um martírio terrível, porque não pode ainda exercer o seu zelo. Vê as necessidades espirituais de tantas criaturas humanas a quem poderia instruir, ensinar, converter, e deve permanecer silencioso e escondido. Mas, chegada enfim a hora em que, segundo os desígnios divinos, deve começar o seu ministério evangélico, entrega-se-lhe inteiramente, e com que dedicação! Quanto amor nos patenteia nos jejuns rigorosos a que se condena por nós, nas caminhadas fatigantes sob o sol ardente da Palestina, obrigado, por vezes, pela extenuação, a deter-se como aconteceu junto ao poço de Jacó. Quanto amor nas longas entrevistas, nas audiências, concedidas a todos que se apresentavam e que nem sequer lhe deixavam tempo para comer, ao ponto de os seus próprios amigos o tratarem de louco. São Marcos 3:21. Quanto amor nessas longas orações nas quais passava, frequentemente, parte da noite ou noites inteiras. Ele, Senhor do mundo, como se dá a todos, como se dedica, como vai ao encontro de todos os infortúnios. Não espera que a viúva de Naim lhe implore a compaixão. Ela não teria ousado fazê-lo, julgando sua desgraça irreparável, mas veio a chorar e ressuscita-lhe o filho. Que alegria sente em consolar os aflitos, em restituir aos enfermos a saúde e a felicidade, e mormente em ganhar as almas à virtude, formá-las no amor de seu Pai. Quão sensível é seu amor! O Jesus que chora diante do túmulo de Lázaro, o Jesus que derrama lágrimas ao contemplar Jerusalém do Monte das Oliveiras, porque a cidade ingrata não quis converter-se e estava ameaçada de desgraças horríveis dentro em breve. Chegado o momento de consumar sua obra, ele comunica a seus apóstolos os 3 grandes desejos que nunca deixou de alimentar em seu coração. O desejo de dar-se-lhes na Eucaristia. O desejo de derramar todo o seu sangue pela glória do Pai e a salvação das almas. O desejo de acender em todos os corações o fogo do amor divino. E em sua paixão, não foi ele sempre todo amor? A visão dos ultrajes sem número feitos a seu Pai, a visão dos pecados da humanidade e dos males que acarretam, a visão da danação eterna de tantos que não se querem aproveitar de seu sangue, foi a grande tortura de Jesus. Mas o amor que o martirizava também o sustentava. Ele via antecipadamente os frutos de sua paixão, e essa visão lhe tornava suaves os mais cruciantes tormentos. Porque, depois de sua ressurreição, não se mostra ele a seus inimigos vivo, invulnerável, num resplandecente manto de glória? Porque é tão modesto em seu triunfo, não se revelando senão a seus amigos? É que não quer reinar pelo esplendor de sua majestade, nem pela manifestação de seu poder, mas somente pelo amor, pela bondade, pela doçura, pela humildade. Cessou Jesus de nos amar depois que deixou a terra? Não, e São João declara que mesmo os pecadores lhe são ainda muito caros, porque ele lhes advoga a causa junto de seu Pai. 1 São João 2:1. E assim, o próprio pecado e o pecado mortal que lhe inspira tanto horror, não lhe altera os sentimentos do coração.
Seu olhar de amor não se muda em olhar de ódio ou de cólera, e sim em olhar de ternura entristecida, de compaixão para com o pobre louco, o mísero ingrato, que Jesus continua ainda a amar e por quem intercede junto ao Pai. Lembrando-lhe que sofreu pelo seu pecado, que pagou por ele, suplica e implora uma graça de contrição, que obtém sempre, mas à qual o infeliz pode opor obstáculos. Roga também a graça de uma perfeita penitência, de forma a permitir ao pecador, se assim o quiser, reparar plenamente sua falta. Se Jesus no céu ama tanto aos pecadores, quanto não amará os justos? Quanto principalmente não amará seus verdadeiros amigos? Ama-os a tal ponto que, se fosse prudente recomeçar para cada qual sua dolorosa paixão, imolaria ainda sua vida como fez na cruz, sofrendo os mesmos tormentos que padeceu no Calvário. Tão grande é o seu amor, de São João Eudes, que ele estaria pronto a sacrificar sua vida no universo inteiro e com sofrimentos imensos, e porque o seu amor é eterno, estaria pronto ainda a sacrificá-lo eternamente e com dores eternas. Sim, ele sofreria de boa vontade uma nova paixão por cada um dos filhos dos homens. Ama-os tanto que estaria pronto a fazer por cada qual o que fez por todos, e assim todos nós podemos dizer com São Paulo: ele amou-me e entregou-se por mim. Não podendo a sabedoria divina permitir a repetição do drama do Calvário, Jesus soube encontrar um meio de renová-lo misticamente e de lhe aplicar os frutos. Imola-se cada dia mais de 100.000 vezes nos nossos altares, onde se abaixa e se aniquila ainda mais que na cruz. Por nós e em nosso nome, ele adora, agradece, repara, suplica. Quanto se sente feliz de poder, graças ao sacrifício da missa, derramar sobre o mundo torrentes de graça. E não basta ainda ao seu amor. Não somente desce sobre nossos altares e multiplica em todos os lugares sua presença eucarística, mas ainda se faz nosso hóspede na comunhão e dá-se-nos todo inteiro, convidando-nos a renovar cada dia essa união tão doce ao seu coração. 3. O amor divino de Jesus. Inefável é o amor com que Jesus nos ama em sua alma humana. Mas que é isso em comparação do amor eterno, infinito, com o qual nos ama em sua divindade? Amor eterno. Deus, sem dúvida, basta-se a si mesmo e não tem necessidade alguma de nós. As três pessoas divinas encontram em si mesmas a origem de uma felicidade sem limites. Amam-se e se procuram uma à outra com atração infinita. Se a natureza não as unisse entre si, o amor as lançaria uma na outra, as uniria, a faria delas um só e mesmo Deus. Mas a natureza as une, e elas se possuem mutuamente, segundo as suas aspirações. Nada falta, pois a sua infinita felicidade, a qual nós, pobres criaturas, nada podemos acrescentar. Perante Deus, que somos nós? Perante o Ser Todo-Poderoso, para quem é uma bagatela fazer do nada mundos admiráveis, que é a pequenina criatura incapaz de viver se Deus não lhe sustentar a existência, incapaz de respirar se Deus não lhe prestar o seu auxílio? Perante o infinito, que opera ao mesmo tempo em todas as partes deste imenso universo, que é o pobre filho de Adão, cujo horizonte é tão limitado e cuja ação é tão restrita? Perante o Eterno, que não teve começo e é sempre semelhante a si mesmo, que é esse mesquinho passageiro da vida, em que ninguém pensava há um século, que apareceu sobre a terra há tão pouco tempo? Perante o Santíssimo, que é a miserável criatura nascida no pecado, manchada por tantas culpas e tão fortemente induzida ao mal? E, entretanto, desde toda a eternidade, em todos esses séculos sem começo que precederam a criação, as três pessoas divinas não passaram um só instante sem pensar em cada um de nós. Em seu Filho, que é o espelho de sua subsistência, Deus Pai sempre me viu,
Em seu verbo, que é sua palavra eterna, Deus sempre me nomeou. Ao ver-se, Deus me via. Ao amar-se, a si mesmo me amava. Seu amor por mim data da hora impossível em que ele começou a se amar. Caritate perpetua dilexit te. E com que amor nos ama Deus? Ele não nos pode amar com um amor tíbio, pois nada havendo de tíbio em Deus, e tudo nele sendo infinito, infinitos lhe são o amor e a bondade. Seu amor por nós é um amor total. Deus não é divisível. Quando ama, ama inteiramente. É verdade que ama uns mais que a outros, que tem preferências e preferências marcadas. Mas, se nos quer conceder suas riquezas de maneira desigual, é um mesmo ato de sua vontade que as dita. Seu amor é sempre infinitamente ardente, mesmo para com aqueles a quem destina uma cota menor desse dom inefável que é ele mesmo. O dom de si mesmo, tal é, com efeito, o termo do amor que Deus nos dedica. Ele nos ama desejando ver-nos felizes e santos, ou antes, felizes pela santidade, felizes da felicidade que é fruto da virtude e do puro amor. A virtude, a santidade, é a fuga, o ódio, a destruição do mal, do pecado e a procura do bem. Ora, o verdadeiro bem, o bem supremo, o bem essencial, não é outro senão Deus. Ser virtuoso, ser santo, é, pois, amar a Deus, procurar a Deus, dirigir-se a Deus, e o termo da santidade é a posse de Deus. Deus quer ser procurado por nós, a fim de que um dia possa dar-se a nós. Apesar de riquíssimo, não nos pode desejar maior bem. Ele se dá, pois a graça santificante, outra coisa não é, senão Deus penetrando-a até as profundezas de seu ser, transfigurando-a, divinizando-a. E para proporcionar-nos esse bem supremo, Deus empregou meios divinos. Nada se pode conceber que ultrapasse a encarnação, a paixão e a morte de um Deus, ou a Eucaristia e a comunhão. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho, e o Verbo se fez carne. Quanto amor nesse rebaixamento! Se um homem consentisse, sem nada perder de sua inteligência, em tornar-se um verme da terra, um vil inseto, aviltar-se-ia muito menos que um Deus a tomar a forma humana. Deus Pai quis esta humilhação incompreensível de seu Filho muito amado. Mais ainda, como faz notar São Paulo, não poupou esse Filho tão querido. Enquanto Jesus lhe dirigia essa oração, Pai, se for possível, que se afaste de mim este cálice, Deus Pai lhe impunha, por nossa causa, que o bebesse até a última gota. Quis, pois, por nosso amor, que um Deus se encarnasse, que um Deus fosse profundamente humilhado, que um Deus padecesse todos os sofrimentos, que um Deus fosse levado à morte. Quão belo e sublime é esse amor de Deus por seus pobres filhos! No céu, onde se exercerá, em toda a liberdade, nós lhe provaremos os frutos deliciosos e encontraremos sempre novas e inefáveis alegrias em sermos amados por Ele. Depois de passarmos 1 milhão de anos no seio de nosso Pai Celeste, nós nos abismaremos sempre, e cada vez mais, nesse mar desconhecido de amor, sem jamais alcançarmos o fundo dessa indizível verdade e dessas inexauríveis delícias. Mas por que razão Deus nos ama com esse ardor infinito? Por que razão usou de meios tão inefáveis? Que há em nós para excitar suas complacências? Nada, absolutamente nada, senão aquilo que Ele nos concedeu em seu amor. Seu amor é, pois, anterior a todas as nossas qualidades, a todos os nossos atos. E ainda essas qualidades que Ele nos concedeu, porque nos amou, nós a alteramos, as diminuímos pelo pecado. Se todavia a obra de Deus se realizou, se a alma se purificou, se a virtude se desenvolveu, é porque Deus fez superabundar maravilhosamente a graça, ali onde havia abundado o pecado. É porque supriu a todas as nossas fraquezas e reparou todas as nossas loucuras.
Tudo quanto podemos fazer por Ele não é senão nosso estrito dever, e tudo quanto Ele faz por nós foi a mais gratuita das liberalidades. Não é em nós, é nele que devemos procurar as razões de seu amor. Será, por ser justo, que Ele nos ama com tamanho amor? Não, a justiça lhe acompanha o amor, não o produz. Quão adorável é a justiça de Deus! Não é como a nossa, o respeito dos direitos de outrem, pois Deus não pode, de maneira alguma, depender da criatura. É a consequência do amor infinito que tem pela ordem, pelo bem perfeito. Manifesta-se a sua justiça pelas promessas que fez, quando, por exemplo, declarou repetidas vezes que recompensaria cada qual segundo os seus méritos. Mas aí, ainda, seu amor opera tanto quanto sua justiça, pois se nossas obras têm algum valor, é porque Ele quis imprimir nelas o cunho sobrenatural, e para que Ele possa premiar justamente nossos pobres trabalhos, para que possa, na hora da recompensa, não mais levar em conta os nossos desmerecimentos, foi preciso que o seu sangue preciosíssimo e a paixão infinitamente satisfatória do homem-Deus tivessem pago as nossas faltas e ganho para as nossas obras o seu valor meritório. Será a santidade de Deus que produz o seu amor? Deus é santo por essência. Em nós, a santidade é um predicado acrescido à nossa natureza, já porque, infelizmente, é possível ser homem sem ser santo. Mas se Deus não fosse santo, não seria mais Deus, porquanto a santidade é sua natureza, sua substância. A santidade consiste em amar o bem, em afastar, em combater, em destruir o mal. Ora, o bem supremo essencial é Deus, o verdadeiro, o único bem. Enquanto que na criatura, o amor próprio se torna logo desregrado e degenera em odioso egoísmo, em Deus o amor de si mesmo é pura santidade. Deus é santo porque Ele se ama infinitamente. Se pudéssemos distinguir realmente em Deus seus atributos, que na verdade estão todos fundidos em sua inalterável unidade, deveríamos dizer: Deus é amor antes de ser santidade. Será a misericórdia que explica o seu amor? A misericórdia é a compaixão, por parte de Deus, da fraqueza do homem. É a simpatia, a condescendência do Deus forte e poderoso por sua débil criatura. É a indulgência do Deus santo, a inclinação que sente para perdoar o filho pecador. A misericórdia não produz o amor, supõe-no. É filha e não mãe do amor. Deus nos ama porque Ele é todo amor. Deus é amor, e a vida das três pessoas que constituem a inefável trindade, outra coisa não é senão um amor recíproco, infinitamente ardente e santo. Sua eternidade passa-se em se contemplar e em se amar. É um amor necessário, pois não podem deixar de se amar. Em relação às criaturas, o amor de Deus é livre. Mas quão bem responde aos desejos de seu coração. Deus se compraz, por conseguinte, em amar. Ele quer amar e ama suas criaturas e então comunica-lhes seus dons. E esses dons, dons sobrenaturais e divinos, verdadeiramente dignos de suas complacências, alegram-lhe o amor e o excitam ainda mais. Mas se Deus nos ama, quer também ser amado. E como em Deus nada é pequeno, esse desejo não é fraco, mas sim de um ardor infinito. Deus tem um tal desejo que o amemos, diz Tauler, que desse amor parece depender a sua felicidade. Todas as criaturas são outras tantas vozes que nos convidam a amá-lo. Tudo o que ele fez, tudo o que ainda faz, ele o fez ou faz para levar a alma a ouvir-lhe as súplicas e a amá-lo. Assim, o menor ato de amor da mais miserável de suas criaturas o encanta mais que toda a magnificência de suas obras materiais ou todo o esplendor dos astros com que guarneceu o espaço. Parece não poder suportar a perda do nosso amor e todas as suas obras, quer na ordem da natureza, quer na da graça, são feitas para ganhar os nossos corações
e os mesmos castigos eternos pelos quais pune as almas ingratas e obstinadas e os corações pertinazmente fechados ao amor, visam ainda levar outros corações a se abrirem. E que solicitude não emprega para conquistar de novo os corações infiéis? Deus, diz Tauler, é mais pronto em perdoar que um braseiro em consumir algumas palhas ou estopas lançadas nas chamas. Uma mãe, vendo queimar-se seu filho, não corre mais pressurosa em seu auxílio do que Deus em auxílio do pecador. Como recusar ao nosso Deus aquilo que ele tanto deseja, que pede com tanta instância? Ai de nós! Em vez de amor, ele nos encontra, em geral, senão tibieza e covardia, ou então indiferença, ofensa, ultraje. Quão doloroso é o coração amante, o espetáculo de tamanha bondade de uma parte e de tamanha ingratidão de outra. Meus olhos derramaram rios de lágrimas, porque não é observada a lei. Salmo 118, 136. Se nos foi dado compreender a sua ternura e o seu desejo de ser amado, devemos esforçar-nos por compensá-la pela nossa generosidade, pela nossa fidelidade. Será tanto mais suave ao seu coração receber provas de nosso amor, quanto menos as recebe de nossos irmãos. Como o amor foi a vida de Jesus, que o amor seja também toda a nossa vida. E já que fomos criados para amar a Deus, já que durante os séculos dos séculos, no céu, nossas ocupações, nossas alegrias, nossa vida será amar, comecemos aqui na terra, e que todos os nossos atos sejam inspirados pelo amor. Ó Jesus, vós que me amais tanto, fazei que eu compreenda vosso amor e que lhe corresponda.